passada nós chegamos no Oh, it's now capítulo being 1 recorded. e o capítulo 2. Tá? Na semana passada estudamos o capítulo 1 e 2. E hoje, para aqueles que não estiveram aqui na semana, nós vamos fazer um resumo bem rápido do capítulo 1 e do capítulo 2, para nós não perdermos a sequência. Né? Ora, nós dizíamos naquela oportunidade que nós tínhamos 3 igrejas na época de Paulo. Era a igreja de Alexandria. Essa igreja de Alexandria, lá no norte da África, essa igreja era a igreja de pesquisa. Eles estudavam muito lá. Estudavam para poder trazer esclarecimento para as outras igrejas. Né? E eles estudavam de tal ordem que eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego koiné, que era o grego popular, nos séculos 3 e 2 a.C., e que ficou sendo a Bíblia deles, né? Era a Septuaginta que se chamava. E aqueles judeus que moravam em Jerusalém e frequentavam a igreja moravam em Alexandria e frequentavam a nossa igreja lá, eles então escreveram, traduziram a Bíblia do Velho Testamento para o grego koiné. E era essa Bíblia que Paulo usou, era a Bíblia do que eles tinham na mão, era essa Bíblia. Né? Porque o Novo Testamento só foi começar a ser escrito por volta do ano 50, 60, né? Até o final do primeiro século. Aí foi escrito o Novo Testamento. Eles tinham essa Bíblia. Nós tínhamos uma outra igreja em Antioquia, que era a igreja que enviava missionários para os campos estrangeiros. Essa era a missão da nossa igreja em Antioquia. Uma igreja muito grande, várias sinagogas se juntavam, e eles preparavam jovens para mandar para os campos estrangeiros. Foi o caso de Paulo e Barnabé. Eles escolheram, na verdade, foi o Espírito Santo que mandou que os líderes da nossa igreja em Antioquia separassem Paulo e Barnabé, que Deus iria ter um trabalho específico para eles. Então, eles mandavam pessoas para outros campos. E tínhamos também a igreja de Jerusalém. Era a igreja de cunho espiritual, a igreja que passava a espiritualidade, que ensinava realmente a Bíblia, os ensinos para as pessoas. Depois nós tivemos as igrejas lá na cidade, na região da Ásia Menor, na Galácia, né? Foi a primeira viagem de Paulo, foi para a Galácia junto com Barnabé. Eles fundaram a igreja de Perge, fundaram a igreja de Antioquia da Psídia, fundaram a igreja de Icônio, de Listra, de Derbe. Depois que eles fundaram essa igreja, por volta do ano 47, 48, 49, eles voltavam a Antioquia, apresentavam o relatório deles aos líderes da igreja e esperavam que fosse para outro lugar. E logo a igreja mandou Barnabé e Paulo para a Macedônia. Só que houve um grande problema entre eles. Na primeira viagem, João Marcos, sobrinho de Barnabé, foi com eles. Mas quando chegou em Perge, o menino quis voltar para Jerusalém. Eu não quero esse trabalho, que é muito árduo esse trabalho. Então, ele voltou para Jerusalém. Ficaram apenas Paulo e Barnabé. E fizeram um trabalho, fundaram várias igrejas ali na Galácia. Depois ele vai até escrever a carta aos Gálatas. Né? Na segunda viagem, para a Macedônia, que a igreja de Antioquia estava mandando eles, então o Barnabé disse, vamos levar o Marcos conosco? Paulo disse, não, não vamos levar. Ele já nos deu problema, já nos deixou lá, não quis ficar conosco. Então, houve uma contenda de tal ordem entre eles que eles se separaram. Paulo ficou sozinho e Barnabé ficou sozinho. Então, Barnabé escolheu a Marcos para ir para Chipre, pregar o evangelho, e Paulo escolheu Silas para ir para Macedônia. Então, Paulo vai agora atender o mando da igreja de Antioquia e ele e Silas vão para Macedônia, a segunda viagem, de 51 a 53, mais ou menos 52, 53. Então, na Macedônia, eles fundam a igreja de Filipos, de Tessalônica, de Bereia e Anfílopes. Eles fundam 4 igrejas lá em Tessalônica. Aí voltam para Antioquia, entregam o relatório, e aí se juntam a eles na terceira viagem, Timóteo e Lucas. Então, eles vão agora na terceira viagem, vão lá para a Península dos Balcãs, na Grécia.
Aí funda a igreja de Atenas, funda a igreja de Corinto, funda a igreja de Cancreia, e depois eles fundam a igreja de Éfeso, atravessam o mar e fundam a igreja de Éfeso. Portanto, a vida de Paulo foi uma vida realmente de fundar igrejas e pregar o evangelho. Agora, a igreja de Roma, Paulo não conhecia, ele queria sempre muito lá. Há algum trecho aqui que diz que eu quero ir ver vocês, quero visitar vocês. Agora, não sabemos como foi que a igreja de Roma foi fundada. Não foi Paulo que fundou, nem tampouco Barnabé, nem o Silas, Timóteo ou Lucas. Havia já núcleos de judeus, né, que conheciam o evangelho lá em Roma. Tanto que, no ano 49, Cláudio vai expulsar os judeus de Roma. E expulsa os judeus porque eles estavam tendo uma religião de um tal de Crestos, que era o Cristo, né? Isso estava aborrecendo muito o imperador. O imperador, no ano 49, expulsou os judeus lá de Roma. Isso prova que já havia uma colônias judaicas em Roma, já no ano 49. Supõe-se também que quando o Espírito Santo foi derramado lá no cenáculo, tá? No dia de Pentecoste, havia muitos judeus que moravam em Roma, vieram para a festa de Pentecoste, e lá eles ouviram o discurso de Pedro, o sermão de Pedro, que converteu 3.000 pessoas. Acredita, os estudiosos acreditam, que eles, quando voltaram, eles já estavam cristianizados. Aí fundaram colônias cristãs judaicas em Roma. E Paulo, por não conhecê-los, né, soube que havia contendas lá na igreja de Roma entre judeus e gentios. Então, Paulo vai estudar o procedimento dos judeus lá em Roma e o procedimento dos gentios, não só em Roma, mas de uma forma geral em todas as igrejas que ele havia fundado. Então, no primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre o comportamento dos gentios, aqueles gentios que não estavam realmente servindo ao Senhor, chamados de gentios prosélitos, e também aos judeus que não estavam servindo muito, embora conhecendo, mas não estavam servindo ao Senhor inteiramente, que eram os judeus prosélitos. Os judeus e os gentios tementes eram aqueles que não serviam ao Senhor muito bem. Então, ele começa a carta dele aqui no versículo 1, dizendo que ele, servo do Senhor, né, ele foi chamado, separado para o Evangelho. Então, o capítulo 1, ele vai dizer que ele recebeu o Evangelho diretamente de Cristo. Não recebeu o Evangelho nem de Timóteo, nem de Barnabé, nem de ninguém. Ele recebeu o Evangelho diretamente de Cristo para fazer o trabalho, né? Então, ele diz aqui no verso 5, por intermédio de quem? De Cristo, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Então, Paulo assumiu esse evangelho de uma forma tal para pregar aos gentios e também aos judeus. Ele dizia que ele era apóstolo dos gentios. Então, ele vai falar aqui, gente, sobre a condição espiritual dos gentios que ele conheceu. Antes dele falar, ele diz no verso 14, ó, pois sou devedor tanto a gregos, é devedor que ele quer dizer aqui, ele tem a obrigação de pregar o evangelho tanto a gregos, como a bárbaros, como a sábios e como a ignorantes. Os sábios são os filósofos a que ele pregou, os bárbaros eram aqueles gentios, e os ignorantes é o povo em geral. Agora, qual é o tema geral da carta de Romanos? Aqui no verso 16. Ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então, Paulo disse que o evangelho era o poder de Deus para transformar, para lidar, para guiar aqueles que crescem nesse evangelho. Paulo confiava na palavra de Deus, Paulo confiava que Deus estava com ele, a fim de que ele pudesse converter judeus e gentios. No capítulo 18, no verso 18, diz, a ira de Deus se revela do céu contra a perversão dos homens. Agora ele vai começar a mostrar, aqui no capítulo 1, o que era o gentio. Ele vai dizer, ó, no capítulo 21, ele diz assim,
o gentio que conhecia Deus, mas que não servia. Nós tínhamos lá um grupo de gentios que conhecia Deus e servia a Deus. Mas nós tínhamos um grupo de gentios que conhecia Deus, mas não servia ao Senhor. É o que ele diz aqui no verso 21. Porquanto os gentios, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Ou seja, esses gentios que conheciam Deus, mas não testemunhavam de Deus, não serviam a Deus, não estavam com Deus, e estavam praticando pecados abomináveis contra o Senhor, mesmo conhecendo a Deus. 23. Mudaram a glória de Deus, Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível. Então, eles tornavam Deus um Deus corruptível. Agora veja os pecados deles, gente. Aqui no verso 26 diz que eles praticavam a homossexualidade. Mulheres tinham relações com mulheres e homens tinham relações com homens. Uma coisa completamente abominável ao Senhor. Agora, Paulo dá aqui, a partir do verso 29, os pecados dos judeus que conheciam a Deus, mas não serviam a Deus. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, mentirosos, sem afeto natural e sem misericórdia. Ou seja, esse, gente, era o retrato dos gentios que conheciam a Deus, mas não serviam a Deus. Então, no capítulo 1, Paulo vai condenar, através da lei, né? Ele diz aqui, ó, ele diz assim, no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, é a condenação da ira de Deus contra os judeus que conheciam Deus, mas não serviam a Deus. Então, ele vai para o capítulo 2. No capítulo 2, Paulo vai revelar a mesma coisa que ele havia revelado no capítulo 1 contra os gentios que conheciam a Deus, mas não serviam a Deus. Ele vai revelar dos judeus que conheciam a Deus, mas não serviam a Deus. Então, vejam, aqui logo no verso 1 ele diz assim, o judeu você é indesculpável quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Então, ele já vai dizer aqui que o judeu que conhece a Deus e não serve a Deus é um hipócrita. No caso do gentio, ele era pagão. Mas os judeus, gente, tinham a eles mesmos como o povo escolhido de Deus. Os judeus tinham, ó, eles se sentiam o povo escolhido, eles tinham a circuncisão, eles tinham Abraão, Isaac, né, Jacó, Moisés, tinham o livro da lei, que era Deuteronômio, tinha a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles se sentiam o povo escolhido de Deus. Todavia, mesmo aqueles que conheciam, andavam num caminho hipócrita, não servindo ao Senhor, como nós vamos ver aqui no verso 3. Tu, ó judeu, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensas que te levarás do juízo de Deus? Depois temos aqui ainda no verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Paulo apresenta aqui a condenação da lei, gente. Os gentios, ele mostrou a condenação da ira de Deus. Para os judeus, como eles conheciam ainda mais a Deus do que os gentios, ele apresenta a condenação da lei. Sabe por quê? Porque os judeus achavam que a salvação era por intermédio da lei. Se guardasse a lei, principalmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estariam salvos. E a lei, como nós sabemos, não salva ninguém. Então, é por isso que eles aqui, que eles seriam julgados pela própria lei que eles diziam guardar. Eles achavam que a lei era que dava a salvação a eles. E não é por aí. Agora, ele vem dizendo aqui no capítulo 2, a partir do verso 21, epa, caiu o celular aqui. Caiu. Ele vem dizendo aqui no capítulo, a partir do verso 21, assim, ó,
Você, judeu, pois ensina a outra pessoa que não te ensinas a ti mesmo, tu pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes. 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Você que se gloria na lei, ou seja, eles achavam que a lei trazia salvação, mas desonrava a Deus na transgressão da lei. Agora vejam o verso 24, que coisa séria Paulo diz dos judeus. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. Ou seja, os judeus conheciam a Deus, mas eles davam um exemplo tão ruim que os próprios gentios não acreditavam que eles, né, iriam. Eles difamavam o nome de Deus por causa dos gentios. Então, Paulo vem dizendo aqui, no capítulo 1, condenando os gentios, dizendo sobre a ira da lei de Deus, que eles conheciam a Deus, mas mudaram a adoração a Deus para outra pessoa, para outra criatura. No capítulo 2, ele vai expor os pecados dos judeus, chamar os judeus de hipócritas, dizendo que eles pregam uma coisa e vivem completamente outra. No capítulo 3, que agora vamos entrar no nosso estudo de hoje, no capítulo 3, minha gente, Paulo vai pegar judeus, os gentios do capítulo 1 e os judeus do capítulo 2 e vai fazer uma análise sobre o que eles realmente são. Vamos ver aqui. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Por que ele fala as vantagens do judeu, gente? Porque o judeu era o povo escolhido de Deus. O judeu tinha tudo. Mas por que foi que ele foi um povo rejeitado? Nós vamos ver isso lá no capítulo 8 ou 9. Deus rejeitou o povo judeu. Porque o povo judeu, apesar de conhecer a Deus profundamente, eram hipócritas e andavam em pecado de condenação da lei. Vejam bem que os judeus mataram Cristo. As rejeições são basicamente 4. A primeira rejeição que o povo judeu faz de Deus é quando eles dizem assim para Pilatos: o Pilatos, nós não temos outro rei. O nosso rei não é Cristo, não é esse aí. Nosso rei é César. Isso foi forte para o coração de Deus. A segunda diz assim: nós não queremos Cristo, nós queremos Barrabás. A terceira foi: crucifica Cristo, Pilatos. E a quarta, finalmente, foi o apedrejamento de Estevão. Quando eles apedrejam Estevão, então Deus termina o período que ele havia dado de 490 anos, que nós vimos lá no estudo de Daniel. Deus termina esse período de 490 anos para que o povo judeu se voltasse para ele. Veja, há muitas pessoas que perguntam que se era só o povo judeu que seria salvo. Deus estava querendo que o povo judeu se voltasse para ele, desde os tempos de Abraão, desde o tempo de Moisés, que o povo rejeitava, né, rejeitando. Deus mandou Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Zacarias, mas o povo não voltou. E eles foram escravizados, tanto em Babilônia quanto lá na Síria, foram escravizados, porque não voltaram para o Senhor. E, finalmente, quando eles mataram tantos profetas, Deus disse: eu vou mandar o meu filho para ver se eles voltam. Mas eles também mataram o Filho de Deus. Rejeitaram. Então, com isso, Deus rejeitou o povo judeu. O propósito de Deus, gente, era que o povo judeu, a nação escolhida, que tinha Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tinha os 10 mandamentos, tinha a Torá, tinha a circuncisão, tinha Abraão como pai. Esse povo era para levar a mensagem para os outros povos, para os amoreus, para os amoritas, para os midianitas, para os moabitas, para os amalequitas e para os próprios filisteus. Deus queria que esse povo pregasse sobre esse evangelho eterno àqueles povos para eles se converterem, mas não. Ao invés de eles fazerem, eles mataram os profetas, mataram o seu filho e rejeitaram totalmente o evangelho eterno, rejeitaram o plano da salvação, rejeitaram a obra salvadora de Cristo e rejeitaram a própria morte de Cristo. Por isso é que Paulo vai dizer aqui no capítulo 3 que eles viviam sob a condenação da ira de Deus e sob a condenação da lei de Deus. Veja que
o verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Agora vamos para o verso 9. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gentios, estão debaixo do pecado. Então, Paulo mostra no capítulo 1 a condenação da ira de Deus sobre os gentios. Paulo mostra no capítulo 2 a condenação de Deus, da lei contra os judeus. E no capítulo 3 vai dizer que tanto os gentios do capítulo 1 quanto os judeus do capítulo 2 estão vivendo debaixo do pecado, ou seja, contra a condenação do pecado. Paulo vai apresentar a condenação da ira de Deus contra os gentios e judeus, a condenação da lei, a condenação do pecado e a condenação da morte. São 4 condenações que ele coloca sobre os gentios que conheciam a Deus, mas não serviam, e sobre os judeus que conheciam muito mais a Deus e também não serviam. Então, vamos ver agora aqui, gente, no capítulo 3, a partir do verso 15. Olha o que Paulo diz que tanto os gentios quanto os judeus fazem. Os seus pés são velozes para derramar sangue, ou seja, eles tinham uma natureza assassina. Olha que coisa tremenda, minha gente. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Nos caminhos dos gentios que não servem a Deus, e dos judeus que dizem que servem a Deus e não servem a Deus. Desconheceram o caminho da paz. Quer dizer, não tem paz, eles simplesmente não absorvem a paz que o amor de Deus, que a graça de Deus quer colocar. O problema dos judeus é que eles eram orgulhosos, gente. Haja vista, nós temos o caso dos fariseus, dos saduceus. Eles oravam em praça pública para mostrar que eles estavam perto de Deus. Eles criaram mais de 600 leis, sub-leis, só para a guarda do sábado. Eles não aceitavam que Cristo entrasse na casa de pecadores. Foi um horror para eles quando Cristo entrou na casa de Zaqueu. Ora, Zaqueu era um cobrador de impostos odiado pelo povo judeu. Zaqueu cobrava impostos do povo judeu a mais para ele ficar com algum dinheiro. Bom, não com muito dinheiro. Mateus, lá em Cafarnaum, o caso do Zaqueu era em Jericó. Mateus, lá em Cafarnaum, era cobrador de impostos. E Cristo vai e chama Levi e Mateus para seguir a ele. Isso criava um ódio tremendo por parte dos judeus contra Cristo. Ou seja, Cristo veio para quebrar muitas coisas ruins que os judeus faziam e mostrar que o que Paulo diz aqui, que eles eram judeus, era o povo escolhido, mas andavam fora daquilo que Deus gostaria que eles andassem, né? Ora, como eles se sentiam o povo escolhido, eles achavam que, mesmo se eles andassem em pecado, eles seriam salvos, porque eles tinham sido escolhidos por Deus para serem salvos e o povo da promessa. E não era bem assim, Deus queria a obediência. O 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha, gente, aqui nós temos a concupiscência do pensamento, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Isso é que Paulo vai dizer aqui nas explicações que traz no livro. A concupiscência do pensamento é quando nós pensamos, nós pecamos em pensamento. Eu podia dar aquilo, mas fulano tem aquele carro grandioso, tem aquele carro maravilhoso, eu podia ter um carro daquele. É pensamento, né? Ou então um pensamento ruim, um pensamento de um roubo, um pensamento de um adultério. É a concupiscência do pensamento. E tem também, Paulo nos mostra a concupiscência dos olhos. Quando nós vemos alguma coisa que desejamos, que cobiçamos, que ardentemente queremos para nós, essa é a concupiscência dos olhos. E a concupiscência da carne, finalmente, segundo Paulo, é a prática da concupiscência dos olhos. Ou seja, quando eu vejo uma coisa bonita, quando eu vejo alguma coisa que eu desejo, cobiço e quero para mim, e que eu vou e pratico, então nós temos aí a concupiscência do pensamento, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, ou seja, o desejo carnal imperando tanto em gentios quanto em judeus, e, por tabela, imperando também ao longo de todos esses séculos, chegando até os nossos dias. Vamos ver aqui agora, gente, o verso 20.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem o plano do conhecimento do pecado. Ora, ninguém será justificado por Deus por guardar a lei. A lei não salva, a lei só condena, a lei só mostra que nós estamos em pecado. Porém, a lei é um componente da salvação. Se eu não guardar a lei de Deus, ou se eu não estiver tentando guardar a lei, que na verdade ninguém consegue guardar a lei de Deus, mas se eu estiver tentando guardar, se eu estiver me esforçando para guardar, Deus completa aquilo que existe em mim. Então, a lei não é uma lei, não é a lei que salva, a lei apenas condena. Então, eu tenho a lei diante de mim, ela me mostra o meu pecado e ela me leva a alguém, que é Cristo, para que eu me livre desse pecado que a lei me mostra. Portanto, quando a pessoa peca conscientemente, ela está vivendo sob a condenação da lei, sob a condenação do pecado, sob a condenação da ira de Deus e, eventualmente, sob a condenação da morte, né? Agora vê o versículo final aqui que diz o 23. 23 vai dizer assim, gente, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando ele diz todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele, na realidade, está querendo dizer que todos pecaram, mas carecem da graça de Deus. Ora, quando nós estamos em pecado, nós carecemos da glória ou da graça de Deus. Aí nós abrimos um parênteses aqui para Paulo explicar para nós o que é, de onde está essa graça. Gente, vou repetir, que eu já falei isso várias vezes aqui, e pedir para a gente guardar. A justiça de Deus está dividida em três grandes componentes. O primeiro deles é a lei de Deus. A lei de Deus é o primeiro componente da justiça de Deus. A lei de Deus apresenta o caráter de Deus, as linhas do caráter de Deus, aqui, as formas espirituais que estão vivendo na mente de Deus. Depois, o segundo elemento, o segundo componente da justiça de Deus é o amor. O amor de Deus é o segundo elemento. E o principal componente do amor é a graça de Deus por nós. Ora, e o que existe dentro da graça? Existe perdão, misericórdia, piedade, bondade e compaixão. Quando Paulo diz assim, todos pecaram, ou seja, tanto os gentios do capítulo 1 pecaram, quanto os judeus do capítulo 2 pecaram, e agora ele junta os dois, tanto os gentios quanto os judeus no capítulo 3, pecaram e necessitam da glória, da graça de Deus. Onde é que se busca a graça de Deus? Na justiça de Deus, no amor. O amor de Deus é o principal, é o segundo elemento da justiça, que contém a misericórdia, o perdão, a bondade, a piedade e também, a bondade, a misericórdia, a piedade, a bondade e a compaixão. Tudo isso são termos da graça. E Paulo diz que eles precisavam, tanto os gentios do capítulo 1 quanto os judeus do capítulo 2, sendo eles condenados pela ira, condenados pela lei e condenados pelo pecado, agora aqui no capítulo 3, eles vão dizer que necessitam da glória de Deus. Ou seja, nós estamos num patamar tal que nós carecemos da graça de Deus o tempo todo para nos salvar. Agora veja aqui, concluir no 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Lá em Efésios 2:10, nos diz que o homem é salvo pela graça, por intermédio da fé. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, gente. E o que é a graça? A graça de Deus é o principal componente do amor, que tem ali a misericórdia, o perdão, a bondade, a piedade e a compaixão. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus, mediante a nossa crença, a nossa confiança, aquilo que nós depositamos em Cristo. Finalmente, no 31, Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De forma alguma. Ora, a lei é fundamental para que nós alcancemos a salvação. Olha, gente, se algumas religiões aí dizem
que a lei foi abolida. Nós vamos estudar isso lá no capítulo 10. Diz que a lei foi abolida. Mas a lei de Deus foi abolida? Olha só, vou dar uma sequência aqui para vocês. Se não houver a lei de Deus, não vai haver o quê, gente? Não vai haver pecado. Porque a lei mostra o pecado. Se não existe lei, não vai haver pecado. Se não há pecado, não há a graça. Não tem misericórdia, não tem perdão, não tem piedade e compaixão. Se não existe graça, não vai haver a cruz, a morte de Cristo. Se não há morte de Cristo, não vai haver a ressurreição. E se não há ressurreição, não há vida eterna para ninguém. Então, a lei é a base para toda a corrente do plano da salvação. E as pessoas, alguns irmãos dizem que a lei de Deus simplesmente acabou. Então, nós vamos aqui no capítulo 3 chegar à conclusão de que tanto os gentios do capítulo 1, quanto os judeus do capítulo 2, quanto os gentios e judeus do capítulo 3, eles estão vivendo sob a condenação da ira, sob a condenação do pecado e sob a condenação da lei. Lá no 6:23, nós vamos dar mais para frente, vai dizer que pecado, que a morte, pecado é a morte é a transgressão do pecado, né? Quem peca certamente vai morrer. Nós temos aqui no capítulo 6:23, diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Então, todos que pecam têm que morrer. Então, Paulo apresenta 4 condenações: a condenação da ira, capítulo 1, a condenação da lei, no capítulo 2, a condenação da morte, no capítulo 3, a condenação do pecado, no capítulo 3, e a condenação da morte, lá no capítulo 6. Essas 4 condenações é que Paulo vai mostrar que nós precisamos nos livrar delas. De que forma? Aí ele dá a solução no capítulo 4, que nós vamos ver agora. Esse capítulo 4, nós temos o seguinte, gente. Vejam aqui no verso 3. Vamos nos concentrar nesse capítulo 4 aqui, que eu deixei para ser o mais importante. Verso 3 diz assim, gente. Pois o que a Escritura diz? Abraão creu. Ora, gente, Paulo vai buscar lá na Bíblia dele para dar a solução para os gentios no capítulo 1, para os judeus no capítulo 2 e para os gentios no capítulo 3, ele vai buscar lá em Abraão, para exemplificar o que Deus fez com Abraão, para fazer com os gentios, judeus e conosco também. Ele vai dizer, Abraão creu. Abraão creu em quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês depois leiam lá em Josué 24:2, diz que a família de Abraão era pagã. Nossa, eu li isso a primeira vez há alguns anos, eu fiquei estarrecido. O pai de Abraão era pagão, Terá, o irmão de Abraão, Naor, era pagão, os primos de Abraão eram pagão, toda a família de Abraão era pagã. Eles adoravam a outros deuses. Diz lá em Josué 24:2, eles adoravam a outros deuses. Família pagã. O fato é, que eu fui estudar isso, e vi que os estudiosos dizem que Abraão não se conformava, nem aprovava aquela adoração aos pagãos. Ele estava ali, mas ele não acreditava naquilo. Nem no sacrifício que o pai fazia, nem no sacrifício que os irmãos faziam. Ele não participava e não acreditava naquilo lá. Foi por isso que Deus pegou Abraão, disse, Abraão, vou tirar você daqui e vou botar você aqui. E Abraão creu, está dizendo, Abraão creu em quê? Primeiro Abraão creu, Abraão, sai daí do meio da sua família, que é uma família de pagão, eu quero te mostrar uma terra onde você vai me servir. Ele podia simplesmente ter dito, não, eu não vou não, não vou sair da minha família. Mas ele, como não concordava com a estrutura de adoração pagã, ele saiu, ele obedeceu, ele creu. Sai daí que eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação. Em você, Abraão, vão ser benditas todas as famílias da terra. Gente, que coisa grandiosa. Um rapaz, ele já era um homem já de uns 40, 50 anos, né? A Lu quer perguntar, Israel. Sim. A Lu levantou, a Luciana. E Deus ainda promete um filho a ele, né? Fala desse. A Luciana levantou a mãozinha, pode perguntar, Lu, pode perguntar. Luciano, não vi aqui, eu me empolgo e não vejo. Fala, Luciano. Israel, no caso, o irmão de Abraão era o pai de Ló, não é isso? Isso. O Ló era sobrinho dele.
Ló seguiu Abraão, não quis ficar com a família, não foi? Ló veio com Abraão, mas depois eles se afastam, né? Aí depois foi que, por causa da mulher, né? Que a mulher ficou dizendo que Abraão estava crescendo e Ló sempre aos pés de Abraão, não é isso? Exatamente. É. Aí eles se separam também porque estava havendo problemas lá entre os funcionários, os trabalhadores, né? Mas E, Naor, pai de Ló, então essas famílias todas eram pagãs, Luciano, todos eles. Abraão não concorda. Então Deus fez um convite a Abraão, sai daí. Você vai ser pai de uma grande nação, eu vou te dar uma terra que você vai morar, uma terra melhor, em você serão benditas as famílias da terra, e eu vou te dar um filho. Abraão já tinha uns 50 anos naquela época. Ele só vai ter o filho quando ele tem 100 anos, né? Então, gente, Abraão creu. Agora, Abraão creu. Agora, o que diz aqui o resto dos versos, gente? Abraão creu em Deus e essa crença, essa confiança foi imputada, foi creditada a Abraão como a justiça de Deus. Vamos entender isso aqui. Abraão recebeu aquela mensagem de Deus, aquela visão, e creu. Aceitou logo o que Deus falou. Esta crença, esta confiança, essa fé, esta aceitação que Abraão teve naquilo que Deus estava prometendo para ele, aí Deus vai e acredita, coloca em Abraão a justiça dele, a justiça de Deus coloca nele. Abraão não conhecia a lei de Deus. A partir desse momento, ele vai conhecer e servir a lei de Deus, que é o primeiro ponto da justiça. Abraão não tinha o amor de Deus, passa a ter o amor de Deus, o principal componente é a graça. Então, quando Deus coloca, imputa, concede, dá, prodigaliza a Abraão a sua justiça, ele entrega a Abraão tudo que ele tem. Ele entrega a Abraão a graça, que é o amor, que é a graça, que é o perdão, a misericórdia, a piedade, a bondade, a compaixão. Depois, daqui a pouco, nós vamos ver mais coisas que tem a graça. Então, Abraão absorveu toda aquela graça. Mas Deus não colocou em Abraão a ira. Os três componentes da justiça são a lei, o amor e a ira. Deus imputou, concedeu, deu a Abraão dois grandes itens da sua justiça. A sua lei, que Abraão passa a honrar, e o seu amor, que é o produto da graça. Então, essa Constituição aqui, quando diz assim, imputado para a justiça, foi aquilo que Deus deu a Abraão, a justiça de Deus, Deus colocou em Abraão. E ele se sentiu, então, um homem muito feliz. Agora vamos aqui, no 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, como foi no caso de Abraão. Deus perdoou Abraão em tudo que ele possivelmente tenha tido, mesmo por estar participando, mesmo por estar observando lá aqueles rituais pagãos. E vejam que Abraão trouxe o pai, trouxe o irmão, trouxe o tio, trouxe o sobrinho, trouxe aquela turma toda para ficar aqui. E todos eles aceitaram aquelas promessas que Deus fez a Abraão. Quer dizer, foi enviado a Abraão a promessa, Abraão creu, mas toda a sua família creu juntamente com ele e eles saíram de lá. Saíram lá no sul da Mesopotâmia, na terra de Ur. Foram viver lá no norte, lá em Padan Aram, e futuramente vão até Canaã, né, que é a Palestina que Deus estava reservando. Então, aqui no verso 7, assim, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Gente, aqui nós vamos colocar um quadro aí, Desirê, para a gente poder compreender o que Deus quer nos dizer, o que Paulo quer nos dizer com isso aqui. Desirê vai colocar um quadro aí, eu gostaria que vocês olhassem esse quadro, que é o quadro que Paulo vai nos explicar os fundamentos do perdão de Deus. Epa, Desirê é jóia, ó. Não sei se dá para a gente... Chegando pertinho, dá para ver, ó. Vamos aproximar aí a primeira coisa, gente. Seu processo da justificação pela fé. Então, no primeiro ponto que Paulo nos mostra aqui, gente, são os atos de Deus por nós. Vamos compreender o que Deus fez com Abraão. Os atos de Deus por mim. Nós temos aí a justificação e a fé. Espera, Israel, espera um pouquinho que tem uma imagem que fica maior. Acho que fica melhor, né? Vocês não estão conseguindo ver, né? Não, mas está bem, tá? Eu aproximei e ficou legal. Deixa eu ver se eu consigo essa outra aqui. Acho que vai ficar um pouquinho maior. Então, nós somos salvos pela graça
Efésios 2:8, mediante a fé, gente. Vamos tentar compreender o que Paulo quer dizer para nós nessas palavras. Paulo diz, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, primeiramente, nós vamos ver a questão da justificação. O que é a justificação? A justificação é o ato de Deus nos tornar, nos declarar justos. Tá legal, Desirê? É só abrir um pouquinho e dá para ver bem. Eu aumentei um pouquinho. Então, a justificação, gente, é o primeiro item aí, né, dessa justificação pela fé. A justificação é o ato de Deus quando ele nos declara justos. Ora, e quando é que Deus nos declara justos? Deus nos declara justos quando nós aceitamos o Evangelho eterno, quando nós aceitamos o plano da salvação, quando nós aceitamos a Cristo e quando nós aceitamos a obra salvadora de Cristo. E quando nos batizamos. Então, quando esse processo ocorre em nossa vida, então Deus nos declara justos. Ele não nos torna justos, gente. Ele nos declara para o universo que nós somos justos, porque aceitamos todo o plano da salvação que ele trouxe para o homem. Agora, para nos tornar justos é o processo. Depois de toda essa aceitação do plano da salvação, aceitação de Cristo, aceitação da obra salvadora de Cristo, aceitação do batismo, então, depois disso, nós vamos começar uma vida de santificação que vai nos tornar justos. A santificação é a gente tentar viver semelhante a Cristo. Vamos pecar, sim, mas não somos mais escravos do pecado. Então, vou repetir aqui a justificação, tá bom? A justificação é o meio pelo qual Deus nos declara justos. E nos declara justos como? Ele declara justos quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos o plano da salvação, aceitamos o Evangelho eterno e aceitamos a obra salvadora de Cristo e o batismo. A partir daí, nós vamos nos tornando santos. Né? Hebreus 12:14 diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então, vamos nos tornando dia a dia, subindo na vida espiritual, até nos tornarmos mais ou menos semelhantes a Cristo. Agora, o que é que a justificação faz? A justificação tem dois componentes, gente. O componente primeiro é o sangue derramado de Cristo na cruz. O que é que o sangue derramado de Cristo faz, segundo Paulo? O sangue derramado de Cristo na cruz promove o resgate do pecado e tira o pecador da iniquidade. Vou repetir isso, tá bom, gente? Então, a justificação tem dois elementos. Deus nos declara justos, aí nós entramos nesses dois elementos. O primeiro deles é o sangue derramado de Cristo. Esse sangue, gente, qual é o papel do sangue derramado de Cristo? Que nós sabemos que Cristo derramou o seu sangue. É resgatar o homem do pecado, tirar o homem da iniquidade, libertar o homem da ira do pecado. Isto é que é o sangue de Cristo. É por isso que se diz que o sangue de Jesus tem poder. Porque ele liberta do pecado, ele tira a iniquidade e ele nos traz de volta a Deus. Este é o papel do sangue de Cristo derramado na cruz. Agora vamos ver o segundo elemento da justificação. O segundo elemento da justificação é a morte de Cristo. O segundo elemento é a morte de Cristo. Com a morte de Cristo, nós vamos ter a graça. Então, com a morte de Cristo, é que nós vamos ter a graça. O primeiro elemento é o sangue derramado. O segundo elemento da justificação é a morte de Cristo. Aqui parece que não ficou. Esse mesmo que você mandou para mim, Desirê? Deixa eu ver aqui. Foi sim. Eu tirei até do teu e-mail. Uhum. Ah, sim. Então, deixa eu ver aqui alguma coisa. Acho que eu mudei depois. Então, vamos ver. A justificação, o primeiro é o sangue que remove o pecador, que remove tira o pecador. Tem agora uma cópia grande aqui. Remove aqui está diferente no meu, acho que eu mudei depois, viu, Zé? O segundo elemento aqui da justificação é a morte na cruz promove a graça.
Então, o segundo elemento que aí está não é esse, né? Deus remove o pecado e a iniquidade. Esse é do sangue. O sangue de Cristo remove a iniquidade, remove o pecado e traz o pecador de volta a Deus. Agora, a morte de Cristo, estranho que eu estou achando, porque você mandou esse aqui, dizer que tem a morte, aqui não está. Vamos lá. É que você foi, é verdade, eu mudou depois, eu mudei no próprio celular, e daí não foi por Ah, e-mail. tá bom. Então, o segundo elemento da justificação, gente, é a morte de Cristo. O primeiro elemento é o sangue derramado, que tira o pecado do pecador, tira a iniquidade do pecador. O segundo elemento da justificação é a morte de Cristo. A morte de Cristo promove a graça. Então, é a morte de Cristo que me dá perdão, misericórdia, piedade, bondade e a compaixão. Esse é o início da graça. Então, vamos repetir aqui. A justificação tem 2 pontos. O sangue derramado que me livra do pecado, me livra da condenação do pecado. Me tira do pecado, me tira da iniquidade. E o segundo elemento da justificação é a morte de Cristo. A morte de Cristo é que vai promover em mim, depois que o sangue faz o trabalho de me tirar do pecado, a morte vai promover a graça para mim. E a graça, como sabemos, é o elemento mais importante do amor, e o amor é o segundo componente da justiça de Deus, que Abraão teve. Então, a morte promovendo a graça, aí Deus vai me dar, Cristo vai me dar o perdão, a misericórdia, a piedade, a bondade e a compaixão. Mas vai além disso. Se nós formos aqui um pouquinho, puxarmos um pouquinho aqui para a esquerda, a morte de Cristo vai nos dar ainda, está escrito lá, a expiação. O que é expiação? É o perdão completo, pleno. E a expiação também nos remove a culpa do pecado. A graça vai me dar ainda a reconciliação, ou seja, a volta do homem para Deus. E a graça vai me dar o seu mais importante elemento, que é a salvação em Cristo. Então, gente, isso que Paulo quer dizer aqui nesse versículo 7 e 8. É o sangue derramado de Cristo. Quer dizer, abram aí para mim no capítulo 5, no verso 9. Tá? Acharam? Diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Ou seja, o sangue de Cristo é que traz a justificação, nos declara justos. Ele nos livra do pecado, nos livra da iniquidade. O segundo elemento da justificação é a morte de Cristo, que vai me dar o quê? A expiação, que tira a culpa do pecado. A morte vai me dar a graça que é a misericórdia, o perdão, a compaixão, piedade e bondade. Além disso, a graça me dá a expiação, que tira de mim a culpa do pecado, me dá a reconciliação, que é o retorno do homem a Deus, e me dá a salvação. Estes daí que são os elementos da justificação. Portanto, quando Deus nos declara justos, nós recebemos o sangue de Cristo e recebemos a morte de Cristo. O sangue nos liberta do pecado e o sangue nos dá a sua graça. Entenderam isso, gente? Tá ok até aqui? Então, vamos passar para o segundo elemento aqui. Okay. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça é a parte da morte de Cristo, o sangue de Cristo nos livra do pecado. Agora, e a fé? A fé também vai ter 2 elementos. Né? O primeiro elemento da fé é fé em quê? Aí sim, vai ser a fé no sangue que Jesus derramou por mim. Não adianta nada Cristo ter derramado um sangue por mim e que eu não creia naquele sangue, eu não tenha fé, eu não acredite no derramamento do sangue de Cristo. Isso lá do item 1. Agora, o segundo item da fé, que está aqui, é fé em quem? É fé em Cristo e na sua morte. Então, nós temos aqui 4 elementos. Gente. O primeiro elemento é a justificação, que tem 2 elementos. O sangue de Cristo derramado, que me livra do pecado, e a morte de Cristo, que me dá a graça. Aí nós temos agora a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé em quê? No sangue de Cristo que foi derramado. E fé em quem? Na morte de Cristo que me promove a graça.
Entenderam, minha gente? Não é muito difícil, né? Não é muito difícil isso aqui. Agora, Paulo vai nos dizer o seguinte: muito embora nós temos o sangue de Cristo que nos lava, nos salva, nos livra do pecado, temos a morte de Cristo que nos dá a graça é tudo aquilo que a gente falou aqui. Com isso aí, mesmo tendo isso, a gente peca. Nós pecamos depois que aceitamos a Cristo, depois que aceitamos a obra de Cristo, a obra salvadora de Cristo, o plano da salvação, o Evangelho. A gente continua pecando, mas nós não somos mais escravos do pecado, não vivemos sob a condenação do pecado, nem vivemos sob a condenação da lei, nem vivemos sob a condenação da morte, nem da ira de Deus. Por quê? Nós agora somos justificados, nós cremos no sangue derramado de Cristo que nos livra do pecado, e cremos na morte de Cristo que nos dá a graça. Mesmo assim, continuamos pecando. Aí Paulo vem com uma receita para nós. Uma receita que está aqui. Aqui no livro de Romanos, assim, o pecador precisa fazer o quê para ele ter tudo isso aí? Ele não ser mais escravo do pecado. Gente, Paulo diz assim, o pecador precisa reconhecer o pecado. Quando vamos, finalmente, dormir lá no nosso leito à noite, a gente pecou durante o dia. De uma forma ou de outra, ou pela concupiscência do pensamento, ou pela concupiscência dos olhos, ou pela concupiscência da carne, ou pelo desejo, ou por alguma coisa que não sobreveio, ou por alguma palavra que falamos contra alguém que não devíamos, a gente peca. Então, o que Paulo diz é reconhecer o pecado na nossa oração à noite. Senhor, eu reconheço o pecado. O salmista diz, lá no Salmo 51:3, eu reconheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, na minha oração à noite, Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu pequei, por favor, me perdoa. A segunda parte que se exige disso é se arrepender do pecado. Aqui em Romanos 2, o verso 4 diz assim, Deus é que tem que colocar arrependimento em nós. Porque nós não nos arrependemos. Deus que tem que colocar o arrependimento em nós. Romanos 2:4. Então, primeiro, reconhece o Senhor, reconheço o meu pecado, me arrependo do pecado, tenho tristeza pelo pecado. Depois vou confessar o pecado. Ora, se eu não confessar o pecado, Cristo não tem elementos de sair do lugar santíssimo, ir ao trono do Pai e interceder por mim. Cristo tem que ouvir a minha confissão. João diz lá, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. 1 João 1:9. Então, eu primeiro reconheço o meu pecado, depois eu me arrependo do pecado, depois eu confesso o pecado, aí eu vou tentar abandonar o pecado, que é lá de Romanos 8:1, nós vamos ainda ver. Romanos 8:1 diz assim, agora, pois, ou seja, depois de nós, Paulo começa assim, 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? É a solução geral que Paulo chega. Tanto para gentios no capítulo 1, para judeus no capítulo 2, gentios e judeus no capítulo 3, e no capítulo 4 ele vai dar a solução geral para tudo isso aí. E qual é a solução? Né? O sangue de Cristo que me livra do pecado, a morte de Cristo que me dá a graça, né? A fé no sangue de Cristo, a fé na morte de Cristo, e reconhecer o pecado, se arrepender do pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Ora, Paulo diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que são... Ou seja, depois que eu passo pelo processo da justificação pela fé à noite, quando eu vou dormir, eu reconheço o pecado, eu me arrependo do pecado, eu confesso o pecado, eu vou tentar abandonar o pecado, eu passo a ter nenhuma condenação. Não existe condenação em mim, porque Cristo está comigo, e mesmo se eu pecar, não será um pecado consciente, será um pecado inconsciente, porque eu não sou mais escravo do pecado. Ele termina o verso assim, agora, pois, ou seja, depois de nós passarmos por tudo isso aqui, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não estão vivendo na carne, estão vivendo segundo o Espírito. Então, veja que coisa maravilhosa que Paulo faz, né? Paulo mostra. É um pouquinho difícil de entender, mas o próprio Pedro disse o seguinte, lá em 2 Pedro 3,16, diz, nosso irmão Paulo, 3,15, escreve coisas difíceis, mas quando a gente estuda, a gente compreende o que ele quer dizer. Então, irmãos,
o sistema que Paulo mostra para a gente, de estar salvo pela graça mediante a fé, é um pouco complexo, porque eu tenho que compreender o que é o justificado, o que é a justificação, o ato de Deus me declarar justo depois que eu creio no Evangelho eterno, creio em Cristo, creio na obra salvadora de Cristo, creio nos mandamentos e procuro me batizar. Então, eu estou aqui vivendo a justificação. A justificação eu tenho que crer, eu tenho que é o sangue de Cristo que me tira do pecado, depois a morte de Cristo que me concede a graça, pois a fé em que? No sangue que Cristo derramou, a fé em quem? Em Cristo e na sua morte que me dá a graça, e depois reconhecer o pecado, me arrepender do pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Aí eu estarei vivendo sem condenação nenhuma. E aí, minha gente, eu vou à igreja, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou fazer o que eu estou fazendo agora aqui, me dedicando 1 hora da minha semana para estudar a palavra de Deus, aprendendo coisas maravilhosas. Eu vou visitar os enfermos, eu vou orar pelas pessoas, eu vou ser complacente com Deus, eu vou fazer tudo o que Deus deseja, e eu principalmente não irei mais pecar por minha própria vontade. Posso até pecar, que a natureza do pecado está em nós, mas não são pecados que são totalmente, eu não estou vivendo mais sob a condenação da lei, nem sob a condenação do pecado, nem sob a condenação da ira, e nem sob a condenação da morte. Eu vou morrer, mas depois eu ressuscito para ter uma vida eterna. Então a morte não tem poder sobre mim. A morte tem a morte temporal. Quando eu ressuscitar, a morte não vai ter mais poder sobre mim. Apenas finalizando, no verso 24, assim, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente será imputado, ou seja, o que foi imputado a Abraão, o que foi dado a Abraão, foi concedido a Abraão, vai ser nos concedido a nós também, ó. 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, ou seja, não temos a condenação da morte, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também estaremos ressuscitando para vivermos uma vida eterna. Que coisa maravilhosa mesmo. Agora vamos aí aos comentários, né, aquilo que vocês querem dizer aí sobre isso. Esse aqui é um estudo bonito que eu gosto de Paulo, porque ele dá o problema do gentio, dá o problema do judeu, dá o problema do gentio, e depois ele dá a solução. Porque a pessoa, gente, só vai crer no plano de Deus quando ela reconhecer que ela é pecadora. Paulo primeiro mostra o pecado, mostra a condição, depois ele dá a solução para sair daquela tragédia. Podem falar. Foi muito rápido, falei muito rápido, né? Eu mandei para todo mundo a imagem, viu? Tá bom. Eu achei a certinha e mandei. Ah, você achou a certa? Que bom. Achei. E a gente mudou ali depois, né? Mas eu mandei certinho lá no WhatsApp. Então, gente, é só saber que eu sou justificado pelo sangue de Cristo que tira o pecado de mim, pela morte de Cristo que me dá a graça, né? Pela fé no sangue de Cristo, pela fé na morte de Cristo, e reconhecer, né? Arrepender, confessar e abandonar o pecado. Agora, o abandonar o pecado é uma coisa séria, né? A gente pode ter tentando, e Cristo completa aquilo que a gente nunca abandona de vez. Né? Falem aí, fala, DV. Israel. Fale, boa noite a todos aí. Grande Mateus. Entrei atrasado, mas graças a Deus deu certo. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso aí, Paulo, ele exorta tanto para os judeus quanto para os gentios. Aí, no caso, para os discípulos, apóstolos lá, Jesus falou, ó, foca nos judeus. Para Paulo, ele era focado, assim, até onde eu sei, ele era o discípulo, né, para levar a mensagem para os gentios. Mas isso. Quando ele chegava nas cidades, ele focava nos gentios ou nos judeus? Era fazer aquele esquema de procurar? É porque em toda a igreja, nossa igreja lá, tinha sempre uma rivalidade entre judeus e gentios, né? Cristo disse para ele pregar, Cristo sugeriu que ele fosse pregar aos gentios, ele aceitou isso, ele se proclamava, né, o apóstolo dos gentios. Mas ele via que o judeu também, e ele, como judeu, ele amava o povo judeu. A gente tem aqui um versículo aqui, deixa eu ler para vocês. Tem aqui um versículo, acho que é onde ele diz assim, ó, diz assim, eu quero me considerar uma maldição junto do povo judeu. Ele amava esse povo. Por isso que ele decidiu também, Mateus, pregar, alertar os judeus.
ele deveria ter alertado só os gentios. Ele aproveitou e já fez as duas coisas, né? Que aí ele disse que ele era apóstolo dos gentios e dos judeus. Muito embora Pedro seria os discípulos, como você falou, eram dos judeus, mas Paulo era para pregar ao mundo gentílico, né? Que foi a Galácia, a Macedônia e a Grécia. E ele conseguiu fazer isso. Mas ele pregava também para os gentios, né? Entendeu? Alguém quer falar mais? Maravilha, maravilha. Então, nós vemos aqui a justiça de Deus, né? E a gente deseja pecar. Mas se nós reconhecermos a obra do sangue, a obra da morte, a obra da fé no sangue, a obra da fé na morte, e depois reconhecer, arrepender, confessar e abandonar, aí a salvação deixa de ser um ponto de interrogação. A salvação vai ser plena. Porque lá na frente nós vamos ver que também Paulo traz outros problemas e vai trazer, ele traz o problema, mostra o problema e dá a solução, né? Mais tarde nós vamos ver a libertação que ele dá para a condenação da ira, a libertação que ele dá para a condenação da lei, a libertação que ele oferece para a condenação da morte e a libertação da condenação do pecado. Tudo isso ele vai mostrar. Ele mostra a condenação, mas ele diz, para sair disso aqui você tem que fazer isso. Para sair dessa outra aqui você tem que fazer isso. É bem completo. E ele repete isso, gente, caiu o celular. E ele repete isso em Gálatas e em Efésios, que estamos estudando agora, né? Ele repete essas mesmas coisas lá, com maneiras diferentes, né? Mas ele repete a mesma coisa lá. Vamos, gente, falar alguma coisa aí. Fala, Jô. Cadê o Jô? Deve estar meio... O Jô tá quietinho hoje. Está quietinho. Então, minha gente, basicamente, se vocês têm alguma dúvida, vocês querem exprimir algum comentário, porque é um pouco complexo, né? Mas se a gente explica assim bem devagarinho, bem didático, a gente consegue passar, né? Alguém ia falar aí, quem é? Ele pegou uns pesos aqui de trabalho, aí ele tá com a coluna meio ruim, aí ele tomou um remédio e acabou dormindo. Eu não estou ouvindo direito você. É a Emily. Emily. Oi, Emily, fale. Tá me ouvindo? Sim. Tá bem baixinho, mas pode falar. Tá no alto aqui. Ele hoje pegou uns pesos aqui, trabalhando no pesado aqui em casa, aí ele tá meio ruim da coluna, aí ele tomou um remédio. Ele é colunável, escreve para os jornais, coluna do jornal, né? Tá certo. Tá? Eu também não posso pegar peso, não. Se pegar peso, eu posso pegar a sacolinha de mercado, mas pegar peso bem, uma coisa assim, não tem como. Né? Mas uma dúvida, sabe? Porque, para mim, apesar de entender, assim, né, essa explicação e tudo, mas eu não sei se eu vou saber formular a minha dúvida. Vale. Mas tem esse processo aqui da justificação, né? Reconhece, arrepende, confessa e tenta abandonar, né? Isso. Não a gente não faz mais de forma assim proposital, né? Eu vou lá e vou pecar. Aí no caso, você não é mais escravo do pecado. Isso. Mas aí eu pego e acabo recorrendo no erro, seja o mesmo ou seja um outro, né? Porque é da natureza, né? Nossa, infelizmente. Isso. Mas aí quando a gente sente a tristeza pelo pecado, né? É o Espírito Santo trabalhando. Que é o arrependimento. A tristeza é o arrependimento. Aí chega um ponto que eu não vou saber explicar direito, mas quando eu me sinto mal por, de novo, ter que me achegar a Cristo pedindo perdão por uma coisa que eu já fiz, se o fato de eu não querer chegar para ele pedir, às vezes por vergonha, né, de ter de novo feito, essa atitude não está certa, né? Levando em consideração que ele pede que eu me achegue a ele todas as vezes. Porque é perseverança, né? Ele tem uma passagem de Paulo aqui mais para frente que ele vai dizer o seguinte: ora, em função de nós termos a graça, nós vamos pecar mais? No capítulo 5 ele vai dizer isso.
Em função de nós temos, vamos pecar mais, porque onde abundou o pecado, 5:20, superabundou a graça. Mas por nós termos esse excesso de graça pela morte de Cristo, não significa que nós vamos sair pecando por aí, mesmo porque, a partir do momento que a gente aceita o plano da salvação, aceita a morte de Cristo, aceita a obra salvadora de Cristo, nos batizamos e procuramos, somos justificados perante Deus, e agora estamos vivendo no mundo numa vida de santificação, nós não vamos ter muita tendência ao pecado. A tendência ao pecado vem quando nós não conhecemos a Deus. A partir do momento que a gente conhece, o índice de pecado é muito menor. A tendência ao pecado, muito embora exista, mas é muito menor. É o que ele chama de eu não sou mais escravo do pecado. Eu peco, mas o pecado não me domina. Eu rejeito, eu venço o pecado. Vejo alguma coisa que eu quero pecar, eu venço. Por quê? Eu estou sendo justificado. Quando eu venço o pecado, é uma vitória que vai acumulando vitórias, e eu vou acumulando o Espírito Santo em mim. Além disso, nós temos o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e estamos cheios do Espírito Santo. Fale. Não, mas eu ia comentar, Emily, eu acho que, se eu entendi direito, assim, a tendência que a gente tem é justamente se afastar, né? Por vergonha, por, ai meu Deus, de novo, né? Parece que a gente está sempre caindo no mesmo buraco, né? A gente tem a tendência a repetir os erros, né? Os mesmos pecados, os mesmos erros. Mas é justamente o objetivo de Satanás, né? Quanto mais a gente se afasta, a gente fica cada vez menos sobre a graça, ou sobre a luz de Deus, e aí a gente acaba ficando mais... Acho que é uma barreira que a gente tem que vencer, né? Dizer, também, né? Leia aí o 5:20, capítulo 5, verso 20, para a gente aqui. Olha o que está escrito ali. É mais ou menos o que você está dizendo aí. Eu estou pecando, mas... Né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, eu peco, mas eu tenho a graça, Emily. Eu tenho a graça de Cristo para me livrar disso. Eu tenho o sangue de Cristo que me livra do pecado, eu tenho a morte de Cristo que me dá a graça, e eu posso reconhecer, né, me arrepender e confessar. Eu estou livre. O pecado vai sempre existir até que Cristo venha. Não há como a gente se livrar do pecado. Não tem como. Agora, Filipenses 1:6, já falei isso aqui, Filipenses 1:6 diz o seguinte: eu posso estar em pecado, eu posso estar me confessando, eu posso estar passando pelo processo de justificação pela fé todos os dias, eu posso estar vivendo em Cristo, mas eu peco. Mas se eu estiver tentando me livrar disso, Filipenses 1:6, Paulo vai dizer assim, ó, se você estiver tentando se livrar, então, quando Cristo vier, ele abraça você e completa aquilo que falta em você. Quando Cristo completa, nós estamos salvos. O problema é eu não posso me entregar à condenação do pecado. Eu tenho que viver sempre tentando não pecar. O meu esforço em tentar não pecar já é uma grande coisa para Deus, porque Ele está vendo que eu estou tentando me livrar daquele pecado. Às vezes cai, mas aí tem a graça que nos livra. Não é? É um pouco, assim, complexo, mas a gente tem que compreender que nós não somos mais escravos do pecado, vivemos sob os auspícios da graça. Entendi. Esse é o grande. Sim, pecado. Não é uma coisa assim. Assim, quando a gente. É o que eu penso, da forma que eu penso, mais ou menos. Quando por exemplo, o meu pai diz uma coisa, né? Não faz isso. Aí eu pego e faço. Quando eu não sei que aquilo é errado, ele vai e me corrige, né? Mas aí quando eu vou e faço, sabendo, é igual à palavra de Deus. Eu sei o que eu não devo, ou eu sei o que eu devo fazer, porque ela não diz só o que eu não devo, ela diz o que eu devo também. E aí eu não faço. Às vezes, para mim, é muito simples o evangelho. Mas às vezes, parece assim, por exemplo, às vezes eu me sinto mal eu vejo gente dando estudo, indo visitar, coisas assim, por exemplo, coisas que eu talvez não faça com frequência. Esse tipo de coisa que eu falo, sabe? Aí eu, de repente, me sinto mal porque eu sei que eu tenho um papel, uma atribuição, porque eu tenho um propósito. Eu não tenho só que me encher,
eu tenho também que contribuir. É esse Claro. nosso papel. É nesse sentido que eu faço, sabe? Não é assim, pecar com coisas mundanas. Por falta, por omissão, vamos dizer assim, né? Por não fazer o que você sabe que deveria, mas acho que dá para pedir para Deus também, né, Emily, condições, pedir orientação do que fazer, porque a gente sempre fica com essa falta, né? Com assim, eu devia estar fazendo mais, eu devia estar fazendo mais, né? Mas cada um tem um dom, né? O Espírito Santo dá um cada um. As pessoas têm dons diferentes, né? Totalmente diferentes. E a gente tem que usar os dons. Os dons nos encaminham para as coisas de Deus, né? Para a graça, né? É por isso que eu disse que esse estudo está sendo para mim assim esclarecedor demais, porque a gente tem que relembrar esses assuntos para poder entender de fato que o certo é se chegar e se chegar independente de qualquer coisa, né? Pois é. Cada vez mais. Amém. Bom, minha gente, foi isso aí, né? Foi um estudo legal. Eu achei que tiramos algumas dúvidas, né? A gente aqui compreendeu a situação do gentio, a situação do judeu, a situação do gentio e do judeu juntos e, finalmente, a solução que Paulo deu com esse quadro que colocamos aí. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a intuição, né? Vamos lutar contra o pecado, né? Ele vem, aí vamos. Às vezes a gente se ira no trânsito, às vezes tem um telefonema que desagrada a gente, às vezes há muitas coisas onde a gente pode ter a tendência ao pecado. Mas a noite chega e quando eu for fazer a minha meditação com Deus à noite, eu vou entregar a Ele o meu dia e a graça vai ser muito superior do que aquele pecado que eu cometi. Não tenho dúvida. Cristo quer nos dar a sua graça. Cristo quer salvar todas as pessoas. Todas as pessoas. É por isso que ele morreu por nós, por isso que ele verteu o seu sangue, para a gente poder estar sempre, né, tentando andar em seus caminhos. Muito embora, é por isso, Emily, que existe a Santa Ceia a cada 3 meses. A Santa Ceia é como se fosse um rebatismo. A gente se reconsagra a Deus, né? Ele perdoa os nossos pecados quando nós pedimos à noite, quando vamos dormir, e perdoa os nossos pecados de uma forma mais intensa na Santa Ceia. E aí nós vamos vivendo uma vida de consagração com o Senhor. Tá bom, minha gente? Também tem um ponto aí bastante importante também, né, Vale. pessoal? É o seguinte, a gente não ter vergonha de chegar e pedir a Deus perdão por tantos e tantos erros. Assim, poxa, eu cometi esse erro ontem, hoje cometi novamente. Então, pelo que eu entendi aí, eu acho que ela tem um pouco de vergonha de chegar e falar. Mas a gente não deve sentir essa vergonha, nem ter essa vergonha, porque é esse ponto mesmo onde Satanás quer pegar a gente. Claro. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Não ter vergonha e se chegar mesmo a Deus e dizer, e buscar, e ter força, e pedir força e sabedoria a Deus para que a gente venha conseguir a se libertar desse né, de estar cometendo esses erros. É isso que a gente tem que fazer, né? Nós somos humanos, né? O pecado, Paulo diz, o pecado, aliás, no capítulo 7, gente, nós vamos estudar, no capítulo 7, no verso 24, ele se vê tanto, assim, sob a condenação do pecado, diz assim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele se coloca, ele mergulha nisso, e depois ele dá uma solução. Né? Não é por aí. Vamos... porque a gente escuta muito, eu escuto muitas pessoas, assim, quando eu vou fazer visita ou quando eu vou para dar estudo, assim, eu escuto muitas pessoas dizer assim, não, eu não fui para a igreja tal dia porque eu fiz isso e tive vergonha de ir. Aí é que ela deveria ter ido, né, Dudu? Aí que deveria ter ido. Que eu digo, a gente não deve ter vergonha do que a gente fez do pecado, a gente, ao contrário, em vez de ter vergonha, a gente tem que ter sabedoria de buscar a Deus e pedir a Ele. Fale, Marta. A Martinha quer falar. Fale, Marta. Liga o microfone. Eu não consigo ligar para você. Só desligar o microfone. Tem um microfone embaixo, você aperta nele. Ele deve estar vermelhinho. Aí você já apertou e não sai?
Ah, que pena, né? Estamos... Já apertou ali, Marta? Apertou ali no microfonezinho? É uma pena, né? Mas Não está vamos deixar. ajudando hoje o É. celular da Martinha. Então, minha gente, então vamos orar ao Senhor, né? Porque para que Ele nos dê uma paz, a sua bênção, e que o pecado esteja longe de nós, porque a graça de Cristo é muito maior do que esse pecado, né? Há vários hinos que dizem sobre isso. Vamos orar, então? Senhor, nós te somos tão gratos, meu Deus, pelo sangue derramado de Cristo, pela morte de Cristo que nos dá a graça, pelo sangue que nos livra do pecado. Nós pecamos, porque somos seres humanos, o pecado habita em nós. Como Paulo disse, quem me livrará dessa morte se eu sou um pecador? Nós confiamos na graça, porque a graça é muito maior do que o pecado. Fica conosco, Senhor. Nós te entregamos essa hora de estudo que tu nos concedeste, dedicação à tua palavra, que tu possas, Senhor, nos conceder a tua bênção, a tua proteção, o teu livramento, os nossos enfermos, os nossos acamados. Fica com eles e dá-lhes vida, Senhor, porque tu podes restaurar. Fica conosco no restante dessa semana. Possamos dia a dia viver o evangelho eterno em nossa vida e viver a comunhão contigo e a vida de uma santificação longe daquilo que tu não queres que pratiquemos. Abençoa-nos, portanto, esse grupo que aqui está, um grupo maravilhoso, nos reunimos para estudar a tua palavra. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja, os líderes da tua igreja, abençoa nossos irmãos espalhados em todo o mundo, nossos irmãos em todas as religiões, e fica conosco dando a tua bênção e a tua salvação. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. 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 Muito bom, minha gente. Na semana que vem, vamos estudar o capítulo 5 e 6. Né? Aí está o capítulo 5 e 6, para a gente poder discutir aqui. Tá bom? Uma boa noite para todos. Conseguiu, Marta? Então fala, vamos aguardar. Fala, Marta. Boa noite a todos. Meu celular está descarregando, ainda bem que deu para ouvir. Boa noite. Deu para Deus tudo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estava escutando a Yasmin e eu me vi assim, ela é jovem e não tem a possibilidade ainda, mas tem, viu, Yasmin? Não, é Emily. Emily. O nome dela é Emily. Emily. E o meu pai dizia para ir pregar. Então, eu ia para as coleguinhas da minha idade, eu falava de Jesus e tudo mais. E quanto, assim, o pecado, quando a gente já se arrepende e reconhece o pecado, aí Deus já está consultando o nosso coração e nossa mente que nós estamos arrependidos daquele pecado e perdoa. Amém. Amém. Perdão. E quanto aos judeus, eles rejeitaram Jesus, sim, né? Quase todos os judeus rejeitaram Jesus de várias formas, mas, graças a Deus, hoje já tem várias sinagogas, várias igrejas que eram sinagogas de judeus que viraram a igreja adventista. Isso lá no Rio tem, e eu já visitei várias, é uma maravilha, viu? Como que eles louvam, como que eles aceitaram a palavra de Deus dada por adventistas e tiraram a dúvida deles, né? Os que quiseram voltar. Muitos judeus já são adventistas. Eles têm a sinagoga e viraram uma igreja adventista. E isso é alegria para Jesus, porque ele quer salvar a todos. A todos ele quer salvar. Para isso ele morreu por toda a humanidade. Amém. Deus abençoe. Aldelísio, seja bem-vindo, viu? Estou vendo você aqui. Sim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você é o nosso visitante, não é? Está gostando? Mas ele chegou agora, talvez? Ele veio no último grupo também. Ele é conhecido amigo da Isabela. Muito bom. Quando quiser falar. Boa noite, minha gente. Vamos ficar com. Quem pode fazer 2 prints aí para mim, para a gente botar no grupo, tá? Eu fiz. Seu Aldelisa, né?
Nosso Aldelise. visitante, quando quiser nos visitar, nós estamos ali no Bessa, viu? Isso. A Igreja Adventista, é ali no Bessa, atrás do Carrefour, ali tem a 4ª rua à direita. Tá Tá bom? bom. Obrigada. Uma boa noite a todos. Boa né? noite. Gente. Fiquemos no Senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.